Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós iremos falar de cinética química, beleza? Bora lá? Bom, cinética química, ela estuda a velocidade de uma reação. Ela estuda a velocidade de consumo que eu tenho dos reagentes, a velocidade de formação dos produtos, também estuda os fatores que alteram essa velocidade, como temperatura, catalisador, superfície de contato. Em suma, né, cinética química vai estudar a rapidez de uma reação. Beleza? Bom, falado isso, dito isso, nós vamos começar aqui o primeiro tópico da aula, que é a velocidade média de consumo ou de produção das substâncias. Bom, para definir isso, a gente define assim, ó, é a relação entre a quantidade consumida ou produzida e o intervalo de tempo gasto. Para que entenda isso melhor, vamos pegar aqui uma reação genérica. A mais B são meus reagentes, formando C mais D, que são os meus produtos. Bom, eu quero a velocidade de consumo. Então, velocidade de consumo, eu quero saber a velocidade que eu vou consumir A ou B, ou seja, isso tem a ver com os meus reagentes. Isso vai ser a variação da quantidade de A ou de B, né? Nós, no ensino médio, vamos trabalhar em módulo, porque a velocidade média de consumo ela seria negativa. Mas, no ensino médio, a gente coloca em módulo para ficar mais fácil. Isso tudo dividido por ΔT, ou seja, pelo tempo gasto. E agora, se eu quero a velocidade de produção, de formação dos meus produtos, vai ser a variação da quantidade dos meus produtos, de C ou de D no caso, né? Por convenção, nós iremos trabalhar em módulo, mesmo que a velocidade média de produção não é negativa, ela é sempre positiva, né? Mas por convenção iremos trabalhar em módulo, isso tudo dividido por ΔT, que é o tempo gasto. Uma coisa bem interessante para que todos entendam, essa quantidade aqui, tanto de reagentes quanto de produtos, ela pode ser em gramas, em litros, em mols, mol por litro, ml, pode ser em átomos, moléculas, grama por litro. Então, não tem uma unidade específica, tá bom? E o tempo também não tem uma unidade específica, pode ser em segundos, minutos, horas, dias, meses, semanas. Então, pensando assim, você fala, então, qual é a unidade de velocidade aqui? Pode ser diversas, por exemplo, pode ser gramas por dias, pode ser gramas por litro segundo, pode ser mol por minuto, mol por segundo, mol por litro segundo, pode ser litro por meses, então depende do que você está trabalhando. Beleza até aqui, gente? Bom, para entender melhor isso, vamos fazer um exemplo. Considere a reação de decomposição do calcário. Eu ponho aqui o calcário formando cal virgem e CO2. Beleza. Bom, no tempo igual a 0 minutos, eu tenho 10 mols de calcário e nada de CO2. Passado 2 minutos, eu só tenho 6 mols de calcário. Significa o quê? Que foram utilizados 4 mols. Tá. Como a proporção é 1 mol para 1 mol, eu vejo que foi formado quanto de gás carbônico? Foram formados 4 mols de gás carbônico. Passado mais 2 minutos, ou seja, no tempo igual a 4 minutos, eu só tenho 2 mols de carbonato de cálcio. Então, eu vejo que foram usados mais 4 mols de carbonato de cálcio. Eu já tinha 4 mols de CO2, usei mais 4 de carbonato, ou seja, foram formados mais 4 mols de CO2, então ao todo já tenho 8 mols de CO2. Bom, aí o exercício fala assim, ó, cálculo da velocidade média de carbonato de cálcio no intervalo entre 2 e 4 minutos. Então ele quer que você calcule, né, a velocidade média nesse intervalo de tempo aqui, 2 e 4 minutos. Letra B. Cálculo da velocidade média de produção de CO2 no intervalo entre 2 e 4 minutos. Ou seja, eu quero saber a velocidade média aqui de produção nesse intervalo de tempo. Bom, então vamos resolver este exercício para que você entenda melhor. Bom, então vamos lá, né? Vamos pensar assim, eu quero a velocidade de consumo do carbonato de cálcio entre os tempos 2 e 4 minutos, né? Igual o texto dizia. Bom, então eu vou pegar aqui.
2 mols, porque é o tempo final, né? Delta é final menos inicial. 2 mols menos 6 mols, né? Porque o tempo inicial seria 2 minutos, ele falou entre 2 e 4 minutos, né? Isso daqui dividido por 4 minutos menos 2 minutos. Se eu faço essa conta, isso me dá menos 2 mol por minuto. Você está vendo que deu um sinal negativo. Para que isso não aconteça, nós iremos trabalhar em módulo. Então, assim, eu falo que a velocidade de consumo do carbonato de cálcio é de 2 mols por minuto. Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento agora, mas para o CO2, que eu quero saber a velocidade de produção, né, de formação do CO2. Então, vai ser, né, eu tenho aqui 8 mols menos 4 mols, isso dividido por 4 menos 2. Reparem que eu coloco em módulo agora por convenção, não daria negativo, mas iremos trabalhar sempre em módulo. E isso me chega igual a 2 mols por minuto. Reparem bem que coisa legal agora. Ó. Você vê que eu calculei a velocidade de consumo do carbonato de cálcio e a velocidade de produção do CO2. O Gabiru deu a mesma, né? 2 mol por minuto, 2 mol por minuto. Sempre vai ser a mesma velocidade de consumo de produção? Então, quando for 1 mol para 1 mol, sim. Mas muitas reações eu reparo que não é 1 mol para 1 mol. Às vezes é 2 para 3, 1 para 4, depende do balanceamento. E agora, como que a gente vai fazer? Então, isso significa que a velocidade de consumo de produção nem sempre são iguais. Por quê? As velocidades elas são proporcionais aos números de mols que reagem e estes são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Então, eu falo que com relação às substâncias, as velocidades são proporcionais. Essa parte é a parte mais importante. As velocidades são proporcionais aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Você fala, nossa, Gabi, tá difícil. Dá um exemplo para mim aí, porque tá ficando complexo. Vamos fazer o seguinte, ó. Considere a reação de formação da amônia, tá? Onde você repara claramente que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2 e assim são formados 2 mols de amônia. Repare, a proporção é 1 para 3 para 2, certo? E aí ele fala assim, ó, sabendo que a velocidade média de produção da amônia é igual a 3 mol por litro segundo, então vamos dizer que na média, em 1 segundo, eu fabrico 3 mols por litro de amônia, certo? Calcule a velocidade média de consumo de cada um dos reagentes. Você fala, como que eu vou fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. Eu sei que a cada 1 mol de N2, eu produzo 2 mols de amônia, correto? Você fala, correto. Então, se na média, em 1 segundo, estão sendo produzidos 3 mols por litro, é porque eu estou consumindo quanto de N2? 1,5 mols por litro segundo de N2. Repare, a proporção não é 1 para 2, meus amores? Você fala, é. Então, olhem só, a velocidade de produção da amônia, ó, 3 o quê? Mols por litro segundo. E a de consumo vai ser o quê? Então, se a proporção é 1 para 2, a metade, né? 1,5 mols por litro segundo. Então, você está reparando que as velocidades elas são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Ó, mais um exemplo aqui, ó. Se eu colocar a cada 3 mols de H2, eu fabrico quantos mols de amônia? 2 mols de amônia. Se eu sei que na média, né, em 1 segundo foram fabricados 3 mols por litro, quanto de H2 foram consumidos, né, gente? 4,5. Então você repara, né, que as velocidades elas são proporcionais aos coeficientes estequiométricos. Até aqui, beleza, moçada? Tá tranquilo? Bom, mas aí tem um detalhe. E se você chegasse para o Gabi e falasse assim, ô Gabiruzinho, mas e a velocidade da reação? A velocidade única da reação, não em relação ao N2, não em relação ao H2, não em relação ao amônio. A velocidade única da reação, como que você consegue definir isso? Então agora vem a parte muito importante. Repare no que eu escrevi aqui, ó. A razão entre a velocidade em relação a um participante da reação e seu respectivo
coeficiente estequiométrico é sempre a mesma. Você fala, não estou entendendo. Assim, definimos para uma determinada reação uma velocidade sem se referenciar a um dado participante, como sendo a velocidade única da reação, ou simplesmente a velocidade da reação. Você fala, vixe Maria, entendi nada. Então vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar uma reação, tá? A mais B dando C mais D, onde eu tenho os coeficientes estequiométricos, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho. Se você dividir a velocidade de consumo pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico de A, né, vai ser igualzinho à velocidade de consumo de B dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Que isso vai dar o mesmo resultado se eu pegar a velocidade de produção de C e dividir pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. Que isso também vai dar o mesmo valor se eu pegar a velocidade de produção de D e dividir pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico. E assim eu vou ter a velocidade da reação. Então, para você entender melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos voltar ao exemplo anterior, onde eu tinha a formação da amônia, né? E nós calculamos, né, a velocidade de consumo do N2, calculamos a velocidade de consumo do H2 e o texto lá, no caso do exemplo anterior, né, tinha dado a velocidade de produção da amônia. Tá? Eu falo assim para você, eu quero saber a velocidade única da reação, ou simplesmente a velocidade da reação, sem me referenciar ao N2, sem me referenciar ao H2 e sem me referenciar à amônia. Ou seja, eu quero saber da reação. Eu não quero saber em relação a qual substância. Como que você faria isso, né? Como que você descobriria essa velocidade? Você faria assim, ó. Você pegaria a velocidade de N2 e dividiria por 1. Por que você divide por 1? Porque 1 é o coeficiente estequiométrico de N2, que vai dar o mesmo resultado se você pegar a velocidade de H2 e dividir por 3. Por que por 3? Porque é o coeficiente estequiométrico de H2. Que isso vai dar a mesmíssima coisa se você pegar a velocidade da amônia e dividir por 2, que é o coeficiente estequiométrico da amônia. Ah, professor, duvido. Vamos fazer conta, vamos fazer conta. Ó. 1,5 mol por litro segundo, que é a velocidade de N2, dividido por 1. Quanto que dá isso? Gabi, 1,5, tá? Que vai ser igual a 4,5 mols por litro segundo, que é a velocidade de H2, dividido pelo 3 aqui. Ó. Quanto que dá isso? Deu 1,5, tá vendo? Deu a mesma coisa. Que é a mesmíssima coisa que se eu pegar os 3 mols por litro segundo, que é a velocidade da amônia, dividido por quanto? Dividido pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico aqui, ó, 2. Quanto que dá isso? 1,5. Ou seja, eu posso falar que a velocidade dessa minha reação, né, sem falar de amônia, de H2, de N2, a velocidade única da reação é igual a 1,5 mols por litro segundo. Beleza isso, moçada? Bom, até aqui é a parte que você precisa dominar, é a parte que você precisa ter conhecimento, porque isso aparece em todos os vestibulares. Tá, só que tem uma observaçãozinha muito importante ainda para que a gente possa terminar essa aula. Qual que é, né? Eu posso também falar de velocidade instantânea de consumo ou de produção. Você fala, vixe Maria, Gabi, como assim? A velocidade instantânea no ensino médio a gente calcula através de gráficos, por meio de gráficos. Veja bem, vamos pegar aqui um exemplo. Considere a reação de zinco com ácido clorídrico, liberando gás hidrogênio. E ele me dá aqui a reação. E fala assim, cálculo da velocidade de consumo de HCl no instante t. Eu quero calcular a velocidade de consumo do HCl num determinado instante. E aí ele me dá o seguinte gráfico. Aqui. E eu quero o cálculo de consumo de HCl nesse instante t aqui, quando eu bati aqui na minha curva, né, do meu gráfico, eu tenho o ponto P. Você fala, caramba, como que eu vou poder calcular ali, né, a velocidade instantânea de consumo do HCl? Se isso aqui é uma curva, né, como é que eu vou achar aqui?
Bom, o pulo do gato é o seguinte, sempre que você precisar calcular a velocidade instantânea de algo, de produção ou de consumo de uma substância, você vai fazer a seguinte coisa, você vai fazer o seguinte procedimento. Olha só, você quer calcular a velocidade instantânea. Quero, Gabi. Então você vai fazer o seguinte: você vai traçar uma reta tangente ao ponto. Então eu quero aqui o cálculo da velocidade no ponto T, aqui no instante T. Então eu venho aqui, rebato na minha curva, acho o ponto P e assim eu traço uma reta tangente a P. Tracei uma reta tangente? Tracei. Tá, e agora o que, que eu faço com essa reta tangente ao ponto? Tá, você vai escolher 2 pontos na tangente. Eu chamei aqui de pontos A e B, então eu escolho 2 pontos quaisquer na tangente. Aqui, escolhi o ponto A e escolhi o ponto B. Você fala, tá, beleza, o que, que eu faço agora com esses 2 pontos? Você traça um triângulo retângulo, tá vendo aqui? Tracei um triângulo retângulo, aonde eu tenho o triângulo ABC. Você fala, tá, beleza. E agora o que, que eu faço? Bom, a velocidade instantânea no ponto T vai ser dada pelo ângulo alfa. Mas como assim pelo ângulo alfa? Pela tangente de alfa. Por que, que eu coloquei a tangente aqui em B? Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto tem que ser a variação da concentração. Então, por isso que eu coloquei alfa aqui no ponto B. E o cateto adjacente tem que ser a variação do tempo. Então, eu tenho que a tangente de alfa vai ser o segmento de reta AC, que me dá aqui a variação da concentração do HCl, que é o que o exercício está pedindo, e o segmento BC aqui vai me dar a variação do tempo. Então, a tangente de alfa vai me dar a velocidade no instante t de consumo de HCl. Então, o grande segredo é você entender que todas as vezes que você precisa calcular a velocidade instantânea, você vai ter que fazer isso através de um gráfico e aí você vai traçar uma reta tangente ao ponto que você deseja, escolher 2 pontos, montar um triângulo retângulo e lembrar sempre que a tangente de alfa vai te dar a velocidade instantânea. Beleza, meus amores? Vamos fazer exercícios agora? Vamos lá, bons estudos!